Fala galera, muito boa noite a todos, é um prazer recebê-los aqui. Sejam bem-vindos, meus amigos. Sejam todos bem-vindos ao Periscope do PB. Que alegria recebê-los aqui nesse fim de noite, já quase começo de madrugada. Eu estou aqui em João Pessoa, moçada. Estou aqui no hotel descansando. Hoje foi um aulaço aqui na Unip, auditório lotado, mais de 300 pessoas. E amanhã cedinho, 8 horas da manhã, tem aula o dia inteiro presencial aqui em Jampa. E para a galera do Brasil, a gente tem o evento top amanhã, né? Que é o Gabaritando o Provão. Inclusive, eu deixei um vídeo de 1 hora que eu gravei ontem, lá no Rio, e vai entrar no evento amanhã. Todos os professores do portal amanhã ao vivo e 1 hora com o PB. Gravei o vídeo ontem, vídeo novinho, vai aparecer para vocês. Sejam bem-vindos aqui ao Periscope, tá? Que alegria recebê-los. A gente vai bater um papo muito legal hoje, viu, moçada? Hoje a gente vai bater um papo sobre direito civil, direito constitucional e direito tributário. Um bate-papo de 40 minutos, 45 minutos. Eu quero saber quem é a galera que quer ser aprovada. Quem é que está batalhando pela aprovação, quem é que quer acertar as questões na prova, questões de tributário, questões de constitucional, quem sabe acertando algumas questões de civil, tudo bem? A gente vai bater um papo muito bacana agora, tá certo? Então, quero agradecer a todos vocês aí que estão na live, gente do Brasil inteiro, já vi muita gente querida aqui, eu vou passando aqui o olho e eu vou vendo muita gente conhecida, muita gente mesma. Não dá para eu cumprimentar pelo nome, vocês sabem disso, é muita gente, né? Tô vendo aqui uma galerinha fantástica aqui e sintam-se todos abraçados, todos aí amados, tá certo? Tô vendo o Jefferson Lessa, que passou comigo na segunda fase de constitucional, lá do Esquadrão STF, Jefferson lá do Rio. Rodrigo Pérez, que passou na segunda fase tributário comigo lá do Rio. Jéssica Manauara passou comigo em Manaus da segunda fase tributário. Noel de Manaus. Cara, só gente do bem, né? Débora, beijo pra você aí no Rio. Ó, o Felipe passou na segunda fase constitucional comigo. Grande Felipe, cara, é muita gente, né? Poxa, já foram 26 mil pessoas fazendo o meu curso de segunda fase, sendo aprovadas aqui. Já aqui, beijo. Bom, vamos começar? Senão a gente fica aqui mandando beijo para todo mundo e não começa a aula, não é? Então, deixa eu agradecer a todos vocês, de coração. Estou vendo muitos ex-alunos aí que já foram aprovados, muita gente que vai ser aprovada, e eu quero começar agora um bate-papo de civil, tributário e constitucional, tá certo? Então, vamos fazer agora um combinado? Vamos fazer aquele combinado que a gente sempre faz? A partir de agora, vocês vão segurar as mensagens, vocês vão parar as mensagens um pouquinho aí, tá certo? Para a gente poder começar aqui a nossa aula. Então eu vou pedir para a galera que pare as mensagens um pouquinho, só um pouquinho, pare as mensagens, tá certo? Para a gente começar a aula, eu preciso que a galera pare de escrever na tela. Amo vocês todos, mas agora parem as mensagens, tá certo? Então, o que é que eu vou pedir para todo mundo? Parem de mandar mensagens, tá certo? Vou pedir a galera... Opa, deixa eu bloquear isso aqui, bloqueado, né? Vou pedir a galera que agora, só compartilhando a transmissão, quem puder, bota o dedinho aqui de onde saem os coraçõezinhos, aqui no cantinho da tela. Vamos convidar os seguidores, todo mundo? Todo mundo que está na live agora, para as mensagens, para eu poder começar a aula. Opa, mais uma bloqueada, não pode, né? Vocês sabem que eu não posso admitir isso aqui na live, né? Então, vou pedir a galera que faça, todo mundo aí, convite aos seguidores. Você bota o seu dedinho aqui de onde saem esses coraçõezinhos aqui no contador e compartilha essa transmissão. Vamos acordar a galera concurseira para vir todo mundo estudar, tá certo? Eu vou começar com direito civil e vai ser o nosso tema de número 46. A gente já está no tema 45 e vamos dar uma decolada. Vamos para o tema 46 agora, tudo bem? Anote aí, por favor. Eu quero puxar uma dica de direito de família agora. Tema 46, direito civil, direito de família, causas de extinção do poder familiar. Então, tema 46, causas de extinção do poder familiar. Tudo bem? Então, anotem aí, tema 46, causas de extinção do poder familiar. Direito de família, causas de extinção do poder familiar. Artigo 1635 do Código Civil. Artigo 1635 do Código Civil. Tudo bem? Meus amados, pode ser que a banca elabore um quesito
indagando a vocês se vocês sabem quais são as 5 causas que extinguem o poder familiar dos pais sobre os seus filhos menores. Então, a gente tem no Código Civil, no artigo 1635, nos seus 5 incisos, 5 causas de extinção do poder familiar. E quais seriam elas? Vamos lá? A primeira que já pega muita gente de surpresa, a maioridade. E isso, Freire, já antecipou aí o macete, né? A maioridade é a primeira das causas de extinção do poder familiar. Quando os filhos menores se tornam maiores, extingue-se o poder familiar. Também se extingue o poder familiar em razão da adoção. Então, quando certa criança é adotada e ganha pais adotantes, extingue-se o poder familiar dos pais biológicos, não é? Então, a adoção também é uma causa de extinção do poder familiar. Então, a gente tem como causa de extinção do poder familiar, Filipão, aprovado na 2ª fase constitucional, Esquadrão STF. A gente tem, Filipão, você que está estudando para concurso, a gente tem como causas de extinção do poder familiar 5 causas. Maioridade, adoção, a morte, evidentemente, não tem como ter uma relação de poder familiar entre pais e filhos menores se uma das partes morre, então a morte, né? A morte, a emancipação, acreditem, e aí tem que tomar cuidado com a emancipação, vou dar um adendo no final, emancipação, então maioridade, adoção, morte, emancipação, e quando a gente tem a perda do poder familiar em razão de decisão judicial. Decisão judicial que extingue o poder familiar, retirando dos pais o poder familiar. Aí você vai dizer, PB, o judiciário pode decretar perda do poder familiar para os pais? Pode. Pode quando os pais, através de seus comportamentos, demonstram que não merecem continuar titularizando o poder familiar, porque o poder familiar concede uma série de prerrogativas dos pais em relação aos filhos menores e permite aos pais exigir certos comportamentos dos filhos menores. Mas se os pais não se mostram idôneos para justificar o merecimento da continuidade desse poder, pode ser que um juiz, provocado em juízo dentro de um devido processo legal, declare a extinção do poder familiar. As hipóteses em que os juízes podem decretar a perda do poder familiar são listadas, anotem aí por favor, no artigo 1638 do Código Civil, tá? Lá no 1638 nós temos 4 incisos e eles vão elencar as hipóteses em que os juízes podem judicialmente decretar a extinção do poder familiar, extirpando dos pais o poder familiar sobre seus filhos menores, né? Então são os casos de perda do poder familiar em razão de decisão judicial, tudo bem? É quando a gente tem, por exemplo, os pais que praticam atos contrários aos bons costumes, pais que castigam os filhos imoderadamente, né? Então isso legitima, né, a extinção do poder familiar por decisão judicial. Então vamos recapitular? Vamos recapitular quais são as 5 causas de extinção do poder familiar. Para quem já assistiu os meus macetes lá no Instagram do Professor Mascarado, do Direito Maceteado, né? Poucas pessoas sabem, muita gente não sabe que eu sou o Professor Mascarado, né? Lá do Instagram, Direito Maceteado, Professor Mascarado, adonado, geral aprovado, examinado bolado, né? O personagem do Professor Mascarado, do Direito Maceteado, tem lá o Instagram, @Professor Mascarado, só macete. Só macete. Tem esse macete do Seu Mamed. Lembram daquele aluno que eu tive, Seu Mamed? Mamed. Lembra as 5 letras? Seu Mamed, que não conseguia decorar as causas de extinção do poder familiar. Isso foi um caso real, um aluno meu de faculdade, Seu Mamed. Né? Eu falei, escreva seu nome aí, Seu Mamed. E ele escreveu Mamed. Né? Eu falei, agora leia o seu nome. Você pode até não decorar as 5 causas de extinção do poder familiar, mas seu nome eu tenho certeza que você sabe. Aí ele falou, é verdade, professor, meu nome é Mamed. Eu falei, então escreve teu nome, Mamed. M de maioridade, A de adoção, M de morte, E de emancipação, D de decisões judiciais. Então, é a velha lembrança que eu tenho do meu aluno, Seu Mamed, que não conseguia memorizar as causas de extinção do poder familiar. Na prova, Seu Mamed, M-A-M-E-D, é que vai fazer você lembrar as causas de extinção do poder familiar. Tome cuidado em relação à emancipação. A emancipação, seja ela legal, voluntária ou judicial, a emancipação, né, que é o E de Mamed, tá? A emancipação, ela é causa de extinção do poder familiar.
E aí é uma causa de extinção do poder familiar quando a gente tem ainda o filho menor. É diferente da maioridade. Porque quando a gente fala da maioridade, o poder familiar é um poder que os pais exercem sobre os filhos menores. A partir de quando os filhos ficam maiores, extingue-se o vínculo do poder familiar. Eles ficam maiores de idade e, em regra, com a maioridade, adquirem a capacidade civil plena. Então não tem mais por que falar de poder familiar dos pais sobre o filho, que não é mais um filho menor. Ao ficar maior de idade, ao completar os 18 anos, ele adquire a idade civil plena, a capacidade civil plena, né? Ele não fica mais submetido ao poder familiar dos seus pais. A emancipação, cuidado, a emancipação não é, como muita gente pensa, uma causa de antecipação de maioridade. Não, o menor emancipado continua sendo menor. Se eu emancipo o menor de 16 anos, de 17 anos, pelo casamento, por uma colação de grau em curso superior, se fosse possível, pelo emprego público efetivo, ou o menor que a partir de 16 anos adquiriu economia própria, em razão do trabalho ou da titularidade de estabelecimento, as hipóteses de emancipação legal, lá do artigo 5º, parágrafo único do Código Civil. Preste atenção que eu continuo a ter o menor como menor. O menor emancipado não vira maior de idade, ele não tem 18 anos. Ele continua menor de idade. Então, a gente fala de um menor que foi emancipado ou por emancipação legal, ou por emancipação voluntária concedida pelos pais, ou por emancipação judicial, o caso, por exemplo, de um menor tutelado que foi emancipado judicialmente. E esse menor emancipado, ele continua sendo menor, mas em razão da emancipação, ele se torna plenamente capaz. Ele adquire os efeitos similares ao que se adquiria com a maioridade, a capacidade civil plena, mas ele continua menor. Não obstante ele continue menor, os pais não têm mais sobre esse menor poder familiar. Os pais não têm mais poder familiar sobre o menor emancipado, porque a emancipação, ao desferir ao menor a capacidade civil plena, retira dos pais o poder familiar. Por que eu vou considerar que pai e mãe têm poder familiar sobre o menor que já é plenamente capaz? Entenderam? Então a gente tem da prova uma situação que cai envolvendo a emancipação. Fica esperto que na emancipação o menor continua menor, o menor não fica maior de idade, ele é um menor civilmente capaz. Lembre, emancipação não é antecipação de maioridade, emancipação é apenas a antecipação da capacidade de fato para aquele menor que tinha a capacidade de direito, mas não tinha capacidade de fato. E com emancipação a gente concede a ele a capacidade de fato, e ele que continua menor passa a ser um menor capaz, e ele passa a ter a soma da capacidade de direito que já possuía, com a capacidade de fato que ele adquire pela emancipação, ele passa a ter a capacidade civil plena, e ele continua menor, mas ele se torna o menor capaz. O menor emancipado é o menor plenamente capaz, mas é menor. Não obstante menor, seus pais não mais possuem poder familiar sobre ele, tudo bem? Então não esquece disso na prova. A emancipação é causa de extinção do poder familiar. Você vai encontrar isso no artigo 1635 do Código Civil. Tudo bem? Bom, eu vou para uma segunda dica de Código de Direito Civil. Vamos para uma segunda dica de Direito Civil aqui nessa revisão dessa noite. Então vamos ao tema 47. O tema 46 foi Direito de Família, causas de extinção do poder familiar. Valeu, tá? Valeu, Técio. Obrigado pelo carinho, Gui. Valeu, Guilhermão. Tamo junto. Né? Então, causas de extinção do poder familiar foi esse tema. Tema 46. Vamos ao tema 47. Anote aí. Direito das sucessões. Então, vamos continuar com o direito civil. Direito das sucessões. Quero pegar uma dica aqui com vocês em direito das sucessões, ok? Direito das sucessões. Renúncia e aceitação de herança. Um tema que cai sempre em prova. Renúncia e aceitação de herança. Ok? Renúncia e aceitação de herança. Deixa eu tentar puxar de uma maneira extremamente objetiva, gente, algumas lembranças rápidas que são importantes para vocês sobre esse tema 47 aqui, do direito civil, direito das sucessões, renúncia e aceitação de herança. Um tema que a banca adora perguntar. Bom, vamos lá. Quando o decujus falece e deixa a herança, em regra ali para os herdeiros necessários, deixa a legítima para os seus herdeiros necessários, nenhum herdeiro é obrigado a aceitar. Não obstante, eu tenho o legítimo direito de aceitar, inclusive posso aceitar tacitamente, pelo silêncio, se é uma manifestação expressa de vontade, por comportamentos inequívocos que me confirmam na qualidade de quem herdou, eu tenho o direito de não aceitar, eu tenho o direito de renunciar. Imaginem vocês, só a título de exemplo, que determinada pessoa toma ciência de que faleceu seu pai, mas essa pessoa não tem nenhum vínculo, nem de convivência, nem afetivo, pelo contrário,
Um pai que eventualmente maltratou quando era criança, que esculachou a mãe dessa pessoa, né? E aí o filho conseguiu vencer na vida de uma maneira honesta, estudando, trabalhando, construiu seu patrimônio, está bem sucedido. Eu ouvi dizer que o pai morreu. Ninguém pode obrigar esse menor, ou menor não, pode ser maior esse filho, esse herdeiro, a aceitar a herança do pai. Imagine que você que está me assistindo, você fala assim, professor, eu sou uma moça, fui molestada sexualmente por meu pai na infância. Meu pai nunca me ajudou, meu pai batia na minha mãe. Meu pai sempre foi um cara metido com coisa errada. Eu até desconfio da origem ser ilícita do patrimônio dele. E eu trabalhei de forma honesta, quem me criou foi minha mãe, eventualmente um padrasto. E meu pai morreu e deixou uma herança aí. Eu não quero para mim. Gente, é um direito dessa pessoa. É o livre-arbítrio renunciar à herança. Ninguém é obrigado. Ah, professor, não pode dispor. Pode. Pode dispor sim, porque são direitos patrimoniais. O que a gente não pode dispor é do rol de direitos existenciais, os direitos imateriais, os direitos da personalidade, os direitos ligados à nossa dignidade da pessoa humana, ao mínimo essencial. Esses sim são irrenunciáveis. Direitos da personalidade são irrenunciáveis. Direitos patrimoniais não. Direitos patrimoniais são direitos disponíveis. Ninguém é obrigado a receber, a aceitar o que vem de outrem, especialmente se for alguém que deixou na qualidade de genitor, deixou para você por herança, o de cujos, tudo bem? Então lembre, existe legítimo direito dos herdeiros legítimos renunciarem à herança. E aí vem a primeira pegadinha de prova. A renúncia não se presume que há o direito a, mas há uma maneira correta para se exercer esse direito. A renúncia tem que ser sempre expressa, gente. Sempre expressa. Então, se cai na prova, existe uma diferença clássica de questão de prova entre aceitação e renúncia de herança. A aceitação não precisa ser expressa, ainda que eu possa dá-la de modo expresso, no inventário, no arrolamento. Eu posso aceitar expressamente, mas eu posso aceitar pelo silêncio. A aceitação pode ser expressa ou tácita, e eu aceito tacitamente quando eu pratico comportamentos que evidenciam uma conduta inequívoca de quem está agindo como herdeiro, que confirmou a herança. Mas a renúncia tem que ser expressa. E aí, meu irmão, anote aí no seu caderno, viu? O modo correto de renunciar à herança, caso haja essa intenção, é através de instrumento público ou termo judicial. Então anote que a renúncia à herança, que deve ser expressa e por instrumento público ou termo judicial, a renúncia à herança é um direito legítimo dos herdeiros legítimos, de quaisquer herdeiros. Só que para que se possa exercer esse legítimo direito de renunciar à herança, não pode ser de forma tácita, não existe renúncia tácita. A renúncia tem que ser de modo expresso e ou por instrumento público ou por termo judicial. Tudo bem? Gente, a renúncia, ela não pode ser parcial. Ou você renuncia o seu direito de herdar, ou você herda. Você não pode renunciar em parte, renunciar a termo, renunciar sob condição, isso não existe. Só tem duas opções, ou você aceita a herança, ou você não herda nada. Ou você aceita, ou você herda. Ou você não aceita. Óbvio. Se você aceitou, você herda. Não é? Óbvio. Então, a aceitação, que pode ser expressa ou tácita, significa que você aceitou receber todo o seu quinhão. A renúncia, se você renunciar, você abre mão de tudo o que você receberia. Não existe vou renunciar 50%, vou renunciar 1/3, vou renunciar se acontecer o evento futuro incerto, vou renunciar acontecendo a data tal, evento tal, termo. Não. Não cabe, anote, não existe renúncia parcial, não existe renúncia a termo, não existe renúncia sob condição. Quem renuncia, e é sempre de modo expresso, por instrumento público ou termo judicial, abre mão de toda a sua herança, ok? Gente, operada a renúncia à herança, essa renúncia que a gente chama de renúncia abdicativa, o herdeiro abdica de herdar, a gente costuma dizer, anote isso, que isso cai muito em prova, tá? O evento amanhã é aqui no Hotel Luxor Norte, aqui em Cabo Branco, eu estou aqui agora, inclusive, estou aqui no Luxor, né? Então, é aqui no auditório do Luxor, tá bom? São quase 300 cadeiras aqui no auditório amanhã, e ó, quem vier chega cedo que não vai ter vaga para quem quer, viu? Hoje na Unipera eram quase 400 pessoas, o auditório aqui é menor. Amanhã essa porra vai lotar, vai bombar de gente aqui em João Pessoa, tá? Quem vier para o evento amanhã, chega cedo, por favor, tá? O pessoal da turma presencial do portal tem 130 cadeiras reservadas para vocês. A galera que não é da turma presencial, chega cedo que vão ser 100 e poucas cadeiras, tudo bem? Então vamos lá, todo mundo junto. Se cai na prova, a gente costuma dizer, porque está na lei, vou dar os artigos, que a renúncia à herança, ela opera efeitos retroativos à data da abertura da sucessão. Então é como se a sucessão não tivesse acontecido. É como se eu dissesse assim, José faleceu hoje e ao falecer tem duas herdeiras, Maria e Joana.
Com a morte de José, a gente diz que ocorre o direito de sesine e a abertura da sucessão. Mas se Joana vier a renunciar, essa renúncia feita por Joana retroage à data da abertura da sucessão. E aí é como se naquele dia que José morreu, e lá na frente, logo ali depois, Joana veio e disse: Excelência, eu quero renunciar de forma expressa a termo judicial, eu não quero herdar. Na prova, você vai marcar como verdadeiro, se vier escrito que a renúncia, no meu exemplo, feita por Joana, retroage à data da abertura da sucessão. E é como se não tivesse ocorrido transmissão. É como se fosse uma mentirinha jurídica, uma ficção jurídica para dizer que é como se Joana fosse pré-morta. Então, se, por exemplo, meu pai vindo a falecer, né? E eu espero que isso demore muito ainda. Meu pai que vai fazer 80 anos, vindo a falecer, o velho PBzão. Se eu, PB, o Rafa, RB, meu irmão, quisermos renunciar, um jeito que a gente tem renunciar à herança. Mas, eventualmente, eu e o Rafa renunciamos e fica tudo para minha mãe, que é cônjuge, meeira, herdeira necessária, né? Então, se eu chegar e disser para o juiz, Excelência, no inventário, eu vim aqui formalizar um termo judicial de renúncia à herança. Esse meu ato, obviamente, é depois da morte de meu pai. Mas o direito civil faz uma ficção de dizer que a renúncia à herança retroage à data da morte. Retroage à data que houve a abertura da sucessão. Quando o decurso morre, abre-se ficticiamente a sucessão dele, dito de sesine. E aí a renúncia retroage à data da abertura da sucessão e é como se não tivesse ocorrido transmissão, vocês entenderam? No efeito análogo é como se eu fosse deserto, ou pré-morto, na hora que meu pai morreu. Tudo bem? Então, na prova, você que já sabe que a renúncia é um direito legítimo, porque direitos patrimoniais são disponíveis, você já sabe que não cabe renúncia tácita, a renúncia é sempre por expresso, já sabe que tem que ser por termo judicial ou instrumento público, você já sabe que não cabe renúncia parcial, renúncia a termo ou renúncia a condição, você está aprendendo que a renúncia retroage à abertura da sucessão e faz com que a gente considere como se não tivesse ocorrido transmissão dos bens ao herdeiro que renunciou, ok? A renúncia vai para o monte, tudo bem? Beleza. Moçada, mais uma importantíssima que derruba muita gente em prova. Vocês já pensaram se um dos herdeiros legítimos, além de herdeiro, for legatário? Imagine o seguinte, imagine que meu pai, hoje em vida ainda, queira fazer um testamento, poderia doar também, fazer um testamento, deixando em testamento um legado para meu irmão Rafa, de 50% do patrimônio dele. Meu pai pode. Né? Toda pessoa pode dispor livremente de até 50% dos bens do seu patrimônio, preservando 50% para os herdeiros legítimos, ok? Então, preservado o quinhão de 50% destinado às expectativas de direito da legítima, a pessoa em vida pode dispor de 50% do patrimônio dele, ou doando, e se for em até 50% ao tempo da doação, a doação é válida, não se configura como doação inoficiosa, ou deixando em testamento, beleza? Vamos lá para vocês entenderem a questão de prova, cai sempre. Imaginei que meu pai elaborou um testamento e deixou para Rafinha, né? 50% do patrimônio dele. Nada mais do que justo. Eu saí de casa com 18 anos de idade, eu estou fora de casa há 21 anos. Rafa está ali do lado de meu pai todo dia. Claro que o meu pai, a gente é conectado espiritualmente e a gente está sempre junto em espírito, em alma, em coração. Sempre. A conexão das pessoas é espiritual. As pessoas que se amam de verdade, o amor supera a distância, o amor vence o cansaço, o amor vence a ausência. O amor não está ligado à convivência física, o amor está ligado à conexão de espíritos. E a minha conexão com meu pai ela é espiritual, sempre foi. Mas Rafa, meu irmão, está no dia a dia com meu pai. Rafa continuou morando em Salvador, ali vizinho de meu pai, cuidando de meu pai e de minha mãe. E eu, pelos destinos da vida, fui morar no Rio de Janeiro, 2.000 quilômetros de distância, 1.700 quilômetros. Nada mais justo do que meu pai dizer, Pedrinho, eu vou deixar em testamento 50% para Rafa, eu posso deixar para um estranho. E eu vou dizer, claro, pai, nenhum problema, é um direito que você tem. Primeiro, que a lei te dá esse direito. Segundo, é mais do que merecido, o Rafa te acompanhou a vida inteira. Então, imagine que meu pai deixa 50% para Rafa em testamento, tudo bem? Rafa é legatário. Só que Rafa, como filho, também é herdeiro e concorre por igual comigo na herança, ok? Aí imagine que ficou uma parte da herança, 50%, para que eu divida com Rafa e minha mãe, que também é herdeira, beleza? Rafa é herdeiro e legatário. Gente, é legítimo o direito de que o herdeiro e legatário ao mesmo tempo possa aceitar o legado e renunciar à herança. Então entenda, ele pode aceitar o legado e renunciar à herança. Do mesmo modo, ele pode dizer, olha, eu vou rejeitar o legado, não quero aceitar o que meu pai deixou em testamento para concorrer com o Pedrinho e com minha mãe por igual. Nos direitos que a lei estabelece, com o Pedrinho, mesma classe por igual. Então, é legítimo, pode marcar verdadeiro na prova, que se determinada pessoa é ao mesmo tempo herdeiro e legatário do decujus, ou seja, o decujus, na disposição de última vontade, no negócio jurídico unilateral de testamento, instituir um legado para um herdeiro,
vai ser beneficiado duas vezes, na herança e no legado, na sucessão legítima e na testamentária. Ele pode renunciar só a um dos dois. E isso não é renúncia parcial. Ele está aceitando a herança dele por inteiro e renunciando o legado. Ele pode aceitar o legado e, se aceitar por inteiro, renunciando a herança. Isso não configura renúncia parcial, porque não cabe renúncia parcial. Renúncia parcial seria ele dizer, olha, eu vou aceitar só o terço da minha herança. Não, ou você aceita a herança inteira ou você não aceita nada. A herança. O legado é outra coisa. Então isso derruba muita gente em prova, que as pessoas confundem duas coisas autônomas, que são a herança e o legado, com renúncia parcial. E não é renúncia parcial. Tudo bem? Então pode sim, Nanda, pode sim. Agora deixa as perguntas para o final. Não pergunta nada durante a live não, tá? Vocês sabem que eu não respondo nada durante a live para não atrapalhar. Imagine se cada um fazer uma pergunta individual, destrói a transmissão. Né? Então ninguém pergunta nada durante a live, tá certo? Qualquer dúvida, deixa para o final. Se ficar com dúvida e não puder responder aqui, me manda no Instagram. Aproveitem aí, quem quiser tirar dúvida, eu sempre respondo, eu tiro um tempinho e respondo várias. Não consigo responder todas porque é muita gente. Vocês veem a quantidade de pessoas que assistem as lives aqui. Né? Quando você chega lá para ver depois quem assistiu ao vivo em reprise, mais de 2.000 pessoas. Mas quem quiser tirar dúvida, eu consigo responder muitas pelo meu Instagram. Manda inbox no Instagram que eu tento responder. Tá? Para quem não segue ainda, meu Instagram é Pedro Barreto, Portal F3. Pedro Barreto, que é meu nome, Portal F3. Mônica E, Moniquinha Manier, Golfinho 14, que está no Rio de Janeiro, já digitou Pedro Barreto, com 2T, Portal F3 lá no Instagram, tá certo? Se vocês não seguem ainda, sigam o meu Instagram e qualquer dúvida vocês mandam por lá. Não vou prometer que eu vou responder a todos, porque tem dias que eu recebo 50 perguntas. E aí é humanamente impossível, eu dou aula o dia inteiro. Tá? Mas eu sempre estou tentando responder as mais rápidas, as mais pequenininhas eu procuro responder. Tá certo? Show de bola. Bom, moçada, então essas foram aqui algumas pontuações sobre aceitação e renúncia de herança. Anotem os artigos aí, por favor, mais importantes. Artigos 1804 a 1813 do Código Civil. 1804 a 1813 do Código Civil. Beleza? Então, esses foram os temas 46 e 47 desse nosso bate-papo. Beleza? Renúncia e aceitação de herança, artigos 1804 a 1813 do Código Civil. Vamos para o tema 48. Vamos para o tema 48 e eu vou entrar com vocês agora em direito constitucional. Tema 48, direito constitucional. Ok? Então, anota aí. Controle de constitucionalidade, controle de constitucionalidade, controle de constitucionalidade e cabimento da ADPF. Controle de constitucionalidade e cabimento da ADPF. Para quem se lembra, ADPF é uma das ações de controle. E o que quer dizer ADPF? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. ADPF. Tudo bem? Então vamos embora. Vamos lá? Cabimento da ADPF. Minha gente, a gente sabe que existem 4 ações clássicas de controle de constitucionalidade. ADI, ADO, ADC, ADPF. E Priscilinha 007 mandou um super heart, apareceu agora. Quando você entra no super heart, aparece sua foto aqui para mim, eu tô vendo sua foto e seu coração marrom aí bombando. Esse coração marrom é você, né, Priscila? Tá lá no Rio de Janeiro mandando super heart aí, super coração. Que show, Priscilinha. Saudade de você, minha linda. Tava com saudade de você aqui, né, no meu Periscope. Priscila 007 lá do Rio de Janeiro mandou super heart. Ah, garota. Show de bola, eu ativei o super heart aqui. Que top, você tá aqui aparecendo para mim. Quem manda super heart fica aqui, a sua foto tá na tela, eu tô te vendo. Eu tô vendo sua foto aqui. Que show, né? Muito obrigado pelo super coração. Valeu, Pri. Então vamos embora. A gente sabe que existem 4 ações básicas de controle abstrato de constitucionalidade. ADI, ADO, ADC e ADPF, correto? ADI, ação direta de inconstitucionalidade. ADC, ação declaratória de constitucionalidade. ADO, ação de inconstitucionalidade por omissão. E a ADPF, que aqui nos interessa. Parabéns, Thaís, orgulho de você. ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Bom, primeira coisinha que vocês vão anotar aí no caderno. Existe uma regra mãe para disciplinar o cabimento da ADPF. E essa regra se chama princípio da subsidiariedade, princípio da subsidiariedade da admissibilidade. Princípio da subsidiariedade
da admissibilidade. A ADPF é uma ação que tem seu cabimento, sua admissibilidade, guiada pelo princípio da subsidiariedade. Esse princípio da subsidiariedade, inclusive, é previsto expressamente na lei que rege a ADPF, na Lei 9882, Lei 9882 de 98. Ok? Então, anote aí o princípio da subsidiariedade previsto expressamente na Lei 9882, que é a lei que rege a ADPF, ok? Preste atenção, moçada. A banca pode perguntar a vocês o que é esse princípio da subsidiariedade, porque é ele que orienta o cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Gente, só cabe a ADPF quando não cabem as demais ações de controle. A ADPF é aquela ação que você só usa quando você não tem o cabimento da ADI, da ADO, da ADC. Para você saber o cabimento da ADPF, você tem que conhecer o cabimento das outras ações. Porque se eu tiver um caso em que eu posso provocar o controle abstrato no Supremo através do manejo de uma ADI, não cabe a ADPF. Se eu tenho uma hipótese em que eu posso levar o feito ao controle abstrato do STF em sede de ADC, não cabe a ADPF. Se eu estiver questionando uma omissão inconstitucional através do processo objetivo, né, da via do controle abstrato, a medida judicial objetiva, na ADO, não cabe a ADPF. A ADPF não é substitutiva de ADO. Eu não uso a ADPF para pedir que se reconheça que certa omissão normativa ou administrativa que está impossibilitando a aplicação de uma norma constitucional de eficácia limitada, eu não posso usar a ADPF para questionar em abstrato no Supremo, dizendo que isso é inconstitucional. Para buscar as declarações de inconstitucionalidade por omissão, eu tenho a ADO. E se eu tenho a ADO, não cabe a ADPF. A ADPF ela é utilizada nas hipóteses em que eu busco o mesmo fim que eu buscaria pela ADI ou pela ADC, mas esbarro nas limitações do cabimento da ADI e da ADC. E aí, quando não cabe a ADI ou não cabe a ADC e eu quero esses mesmos fins, uma declaração de inconstitucionalidade, uma declaração de constitucionalidade, eu vou pela via da ADPF. Então, a ADPF ela é uma ação de controle abstrato que só se torna cabível quando não é viável o uso da ADI e da ADC. E não é viável porque existe uma limitação quanto ao objeto da ADI e da ADC. Então, se a gente quer aprender, a gente vai bater um papo rápido aqui sobre isso. Quando cabe a ADPF, a gente primeiro tem que entender quando cabe a ADI e quando não cabe a ADI. Quando cabe a ADC e quando não cabe a ADC. Aí, nessas situações, constatando-se aonde não cabe a ADI, aonde não cabe a ADC, passa a ser cabível a ADPF. Se a gente usa a ADPF para buscar o mesmo fim que a gente buscaria com a ADI, pedir que o Supremo reconheça, né, que é inconstitucional, invalidar certo ato do poder público por incompatibilidade com a Constituição, mas não seria atacável por ADI esse ato, porque ele fica fora do objeto da ADI, a gente fala que a gente faz uma ADPF substitutiva de ADI. Já quando a gente usa a ADPF, né, para pedir uma declaração de constitucionalidade de uma lei estadual, por exemplo, que não cabe no objeto da ADC, a gente fala da ADPF substitutiva de ADC. Então, a ADPF ela vem para fazer, às vezes, de uma ADI ou de uma ADC, quando não cabe ADI, quando não cabe ADC. Então, o cabimento da ADI e da ADC tem limite. Se eu extrapolo esses limites, eu não posso usar ADI e ADC. Aí eu posso usar quem? A ADPF. A ADPF substitutiva de ADI, a ADPF substitutiva de ADC. Tudo bem? Deixa eu dar os principais casos que caem em prova para vocês lembrarem, tá certo? Existem 3 casos muito comuns de cabimento da ADPF substitutiva de ADI. Existem 3 casos muito comuns que a gente usa a ADPF porque não cabe a ADI. Primeiro caso, vamos lá? Quando a gente tem uma lei municipal, incompatível com a Constituição da República. Uma lei municipal incompatível com a Constituição da República. Se eu tenho uma lei municipal que está ferindo a Constituição da República e
eu gostaria, sendo eu um dos legitimados ao ajuizamento de ações de controle, né? Claro, um dos legitimados do artigo 103 da Constituição, aqueles que podem ajuizar ação de controle. Se eu sou o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal do AB, o Presidente da República, um governador de Estado ou do DF, mesa diretora da Câmara, do Senado, ou de Assembleia Legislativa Estadual, ou Câmara Legislativa do DF, se eu sou um partido político com representação no Congresso Nacional, a confederação sindical, a entidade de classe de âmbito nacional, se eu sou um dos legitimados ao ajuizamento de ação de controle, moçada, se eu percebo que uma lei municipal está violando a Constituição, ora, para pensar. Eu poderia ajuizar uma ADI para pedir no controle abstrato que se declarasse a inconstitucionalidade dessa lei municipal, numa declaração com efeitos erga omnes, vinculante, ex tunc? Não. Não por quê? Porque não cabe ADI em face de lei municipal. Lei municipal fica fora do campo do cabimento da ADI. A ADI é uma ação que só permite questionar no Supremo a suposta inconstitucionalidade de lei ou ato normativo com força de lei federal, estadual e do Distrito Federal em matéria estadual. Não cabe ADI em face de matéria municipal. Então a lei municipal não pode ser atacada por ADI. Como não pode ser atacada por ADI? Se algum dos legitimados ao ajuizamento das ações de controle, ADI, ADO, ADC, ADPF, entender que essa lei municipal fere a Constituição e que ela merece ser afastada num controle abstrato de constitucionalidade, o legitimado pode ajuizar ação, mas não é a ADI, é a ADPF. É a ADPF, tudo bem? Então, o primeiro caso de cabimento comum da ADPF é quando se quer questionar, no âmbito do controle abstrato, uma inconstitucionalidade de uma lei municipal, tudo bem? Segundo caso comum para o cabimento de ADPF substitutiva de ADI. Não cabe ADI, mas vai caber ADPF. Segundo caso comum para o questionamento de algo por ADPF, porque não cabe ADI. Vamos nessa? Preste atenção, meus amigos. Bom, galerinha, a gente pode falar de leis anteriores a 1988. Leis anteriores a 1988. Leis anteriores a 1988. Através da ADI, eu não posso questionar o Código Tributário Nacional, que é de 1966. Não cabe uma ADI em face do CTN. Não cabe uma ADI em face da Lei de Ação Civil Pública, que é de 1987. Não cabe uma ADI em face do Código Penal, de 1940. Não cabe uma ADI em face da Lei de Execuções Fiscais, de 1980. Não cabe uma ADI em face da lei que regula o Estatuto da Terra, a Lei 4504 de 64. A ADI, ela só pode questionar leis que vieram após a Constituição de 88. Então, eu não posso questionar leis anteriores a 88 dizendo que uma lei anterior a 88 fere a Constituição de 88. Gente, como é que uma lei feita em 1966, CTN, poderia, em 1966, estar violando uma Constituição que não existia naquele tempo? Como é que eu vou dizer que uma lei nasceu em 1987, a Lei de Ação Civil Pública, estaria violando uma Constituição que ainda não tinha sido escrita? É impossível. Uma lei, ela tem que ser analisada se ela é constitucional ou inconstitucional com base na Constituição vigente no seu tempo de nascença. Então eu não posso, através de ADI, atacar leis anteriores a 88. É o que a gente chama de direito pré-constitucional. Um direito pré-constitucional. Então não cabe ADI para discutir o direito pré-constitucional. Então esse é o segundo caso muito comum em prova, em que se discute o cabimento de ADI, o cabimento de ADPF, o cabimento de ADPF com base no princípio da subsidiariedade. Como não cabe ADI em face de leis anteriores a 88, o que vai caber é a ADPF, tudo bem? Então eu estou te dando dois casos, vou com mais alguns, de cabimento da ADPF por não caber ADI. Dois casos de ADPF substitutiva de ADI. Leis, ok? Anteriores a 88 e leis municipais. Agora vem o terceiro caso, que é ninja. Esse é só para a galera faixa preta. Vamos lá. Leis federais ou estaduais, ou do Distrito Federal em matéria estadual, posteriores a 88, mas anteriores a um parâmetro de controle de constitucionalidade criado por emenda. Meu irmão, eu vou repetir, você presta atenção, porque essa aqui é para a galera black belt do direito constitucional, viu? Para a galera tropa de elite do controle de constitucionalidade, só para quem sabe de verdade o controle, viu? Preste atenção.
Se couber ADI, não cabe a DPF. Só cabe a DPF naquela órbita em que a ADI não chega. Cuidado, porque a ADI ela cabe para atacar leis federais ou atos normativos com força de lei ou a medida provisória federais, leis ou atos normativos com força de lei estaduais, do Distrito Federal em matéria estadual, posteriores a 88. Mas preste atenção, não é qualquer lei posterior a 88. Não, professor, eu aprendi a vida inteira que se for uma lei federal posterior a 88, é sempre ADI. Nananina, não. Sim, professor, eu aprendi que a DPF para a lei anterior a 88, ADI para a lei posterior a 88. Nananina, não. Anterior a 88, sempre a DPF. Bota isso como premissa. A ADI não ataca a lei anterior a 88. Ponto. A Constituição de 88. Só que as leis posteriores a 88 tem que ter muito cuidado, que é aí que a banca derruba o candidato. Em tese, e em regra, eu diria, as leis federais, leis estaduais e leis do Distrito Federal em matéria estadual posteriores a 88, em regra, se eu quero questioná-las como incompatíveis com a Constituição no controle abstrato, em regra é ADI. Mas tem um caso, que não é ADI, é a DPF. Eu digo isso muito nas aulas da segunda fase de constitucional e de tributário, porque se cai uma porra dessa, nego erra a peça. Quem tiver de bobeira, erra a peça. Seguinte, se eu tenho uma lei federal editada em 1990, essa lei é anterior ou posterior a 88? Posterior a 88. É uma lei federal. Em tese, caberia ADI, correto? Depende. Caberia ADI se eu quisesse questionar que essa lei de 90 viola um dispositivo da Constituição de 88, escrito na Constituição de 88, antes dessa lei de 90. Por exemplo, uma norma originária, que veio com a Assembleia Constituinte. Mas se, por exemplo, essa lei que nasceu em 1990 e nasceu compatível com o texto que estava na Constituição ao seu tempo, nasceu compatível com o texto originário da Constituinte de 88, se essa lei se torna supervenientemente incompatível com um dispositivo novo colocado por uma emenda constitucional superveniente na Constituição, essa lei nasceu antes do parâmetro de controle de constitucionalidade. Eu não posso dizer que a lei de 1990 é inconstitucional face a um dispositivo criado na Constituição pela emenda 45 de 2004, 14 anos depois. Eu não posso usar uma ADI para questionar essa lei federal. Não obstante seja uma lei federal e seja posterior a 88, ela é anterior ao parâmetro de controle de constitucionalidade. Então não cabe ADI, é a DPF. Percebam nesse exemplo que é uma lei federal posterior a 88, mas como eu quero confrontá-la com a norma constitucional que nasceu na Constituição por emenda, supervenientemente ao nascimento dessa lei, eu não posso usar a ADI. Gente, eu só posso usar a ADI para dizer que uma lei é inconstitucional quando essa lei nasceu depois da Constituição, ou melhor, depois do dispositivo constitucional que eu vou apontar como parâmetro do controle. Deixa eu simular um exemplo bem bobinho aqui para vocês, tá? Bem bobinho. Imaginem que em 2002, o Congresso Nacional tivesse aprovado uma lei ordinária qualquer, dizendo que é proibido o feitio de súmulas vinculantes no Brasil. Então imagine que em 2002 fosse editada uma lei alterando o Estatuto da Magistratura, dizendo, a lei complementar dizendo que é proibido o feitio de súmulas com efeito vinculante. Uma lei em 2002. Imagine que em 2004 a emenda 45 veio e deu ao Supremo Tribunal Federal o poder de fazer súmulas com efeito vinculante. Quando a lei nasceu em 2002 e disse que não pode ter súmula vinculante, não existia nenhuma previsão na Constituição determinando que o Supremo pudesse fazer súmulas vinculantes. Naquela época, da gênese da lei, 2002, não existia essa norma na Constituição. Essa lei nasce como uma lei constitucional. Ela é de 2002, 14 anos depois da Constituição de 88 entrar em vigência. Mas quando chega no final de 2004 e vem a emenda 45 e diz que o Supremo pode fazer súmulas vinculantes, a emenda 45 torna essa lei incompatível com a Constituição, com o novo texto. O que é que eu tenho aqui? Uma lei federal posterior a 88, mas que é anterior à nova norma constitucional de 2004, que torna lá incompatível. A lei é de 2002, a norma constitucional que a tornou incompatível é de 2004. Eu não posso questionar que essa lei de 2002 é inconstitucional em face da nova norma constitucional criada por emenda em 2004 por ADI.
só por ADPF. Então, a gente vai colocar no campo do cabimento da ADPF essas situações de leis federais ou estaduais ou do Distrito Federal em matéria estadual, posteriores a 88, mas anteriores ao parâmetro de controle criado por emenda. Então veio a Constituição de 88, depois veio a lei federal estadual do DF. A lei nasceu compatível com a Constituição de 88, mas se fez uma emenda à Constituição de 88 depois dessa lei já existir, e essa emenda mudou a Constituição e o novo texto da Constituição tornou essa lei incompatível. O parâmetro de controle é o novo dispositivo da Constituição criado pela emenda. Para eu questionar que essa lei ficou inconstitucional em face a esse parâmetro novo, tem que ser a DPF. Então, se eu tenho uma lei anterior ao parâmetro, só por ADPF. Então, esse é o terceiro caso. Tá? O primeiro foi lei municipal, o segundo foi lei anterior a 88, o terceiro é a lei federal ou estadual ou do DF em matéria estadual, posterior a 88, mas anterior ao parâmetro de controle criado por emenda constitucional. Cara, isso em prova derruba geral. O quarto caso comum de cabimento de ADPF substitutiva de ADI é quando a gente tem um ato do poder público que não tem caráter normativo, um ato do poder público, bora Gezinha, saudade de você, linda, um ato do poder público sem caráter normativo, que viola o preceito fundamental da Constituição. Então, um ato do poder público sem caráter normativo, porque entenda, essa também é o bicho, tá? A gente, moçada, todo mundo comigo, tá? A gente só admite ADI, ADC em face de ato de caráter normativo. A ADI só permite o ataque, eu só posso questionar que é inconstitucional uma lei, um ato normativo com força de lei, e até atos normativos acima da lei, como emendas constitucionais, que são superiores à lei, podem ser objeto de ADI, e tratados supralegais, que são acima da lei, podem ser objeto de ADI. Então, a ADI, ela só ataca atos normativos. O ato, para ser objeto de ADI, para eu questionar esse ato como violador da Constituição, tem que ter caráter normativo. É ato que está se materializando no exercício de poder normativo. E mais, é editando norma primária, norma geral e abstrata, lei, ato com força de lei, ato infralegal não. Eu só posso, através de uma ADI, pedir que o Supremo declare a inconstitucionalidade de ato normativo e que veicula norma primária, norma geral e abstrata, norma primária. Né? Eu não posso atacar por ADI uma circular infralegal, uma portaria infralegal, aí é controle de legalidade, não de constitucionalidade. Não há ofensa direta à Constituição, correto? Então, a gente diz que a ADI ela só pode questionar no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade atos de caráter normativo. Então, leis, atos de caráter normativo com força de lei e até mesmo, na ADI, atos com caráter normativo superior às leis, como é o caso das emendas constitucionais e dos tratados supralegais, ok? Então, observe que não cabe ADI em face de ato, né, que não tem caráter normativo. Cabe a DPF. Então, cabe a DPF para questionar atos do poder público desprovidos de caráter normativo que colidem com dispositivos constitucionais que abrigam preceitos fundamentais. Então, se a administração pratica determinado comportamento, determinado ato, se qualquer um dos três poderes pratica determinado ato, e eu entendo que esse ato viola norma constitucional abrigada em certo dispositivo que contém um preceito fundamental. Apesar da indeterminabilidade do conceito de preceito fundamental, né? É um conceito tanto quanto vago, a gente vai na linha dos precedentes históricos da jurisprudência do Supremo para tentar encontrar o caminho do que é preceito fundamental, né? As normas que estabelecem a organização central do Estado, organização dos poderes, declaração e proteção a direitos fundamentais, garantias constitucionais são preceitos fundamentais. Né? Se eu tenho um ato do poder público sem caráter normativo, esse ato viola preceito fundamental constitucional, cabe à DPF. Por exemplo, vou te dar um exemplo clássico que está caindo muito em prova por conta do que a gente viveu no Brasil ano passado. Quem se lembra do episódio em que a Dilma, ainda presidente, tentou nomear um membro do Ministério Público como ministro da Justiça? Vocês se lembram? A Dilma quis que um membro do MP pudesse ser ministro da Justiça. E a gente sabe que isso é flagrantemente incompatível com a Constituição, acumulação de cargos. Se fosse um cargo de professor, na docência, tudo bem, mas
Porra, o cara vai virar ministro da Justiça, vai entrar no cenário político, o membro do MP vai ficar subordinado hierarquicamente ao presidente da República. Eu vou botar o MP subordinado ao Poder Executivo? Não pode, vocês se lembram? Qual foi a via que levou o case ao Supremo para o Supremo dizer que não podia e declarar a inconstitucionalidade daquela nomeação à DPF? E o ato de nomeação de ministro é um ato de efeito concreto, é um ato administrativo. É um ato administrativo de efeito concreto. Não é um ato com caráter geral e abstrato, norma geral e abstrata para sujeitos indeterminados. Perceberam? Então, é um caso clássico de ato sem caráter normativo atacável por ADPF. O que são esses atos sem caráter normativo? Moçada, tem vários exemplos e tem aí pontos de divergência da doutrina. O Técio colocou aí a questão de súmula vinculante, a doutrina é bem dividida quanto a isso, se caberia ou não a DPF em face de súmula vinculante. Muita gente defende que cabe, Técio, por entender que não é necessário ter caráter normativo no ato. Então, aquele ato do STF enunciando o entendimento que tem efeito vinculante, se fosse feita sem o quórum de 2/3, sem que eu tivesse precedentes reiterados em questão controvertida constitucional, entendeu? Então, a gente poderia ter ali, para a parte da doutrina, a ADPF atacando súmula vinculante por uma violação às regras de legalidade, de tramitação do procedimento de feitio de uma súmula vinculante. O artigo 103, digituado da Constituição, estabelece limite para o feitio de súmula vinculante. Se a súmula vinculante é construída com violação a esses limites, haveria a priori uma afronta à Constituição. Por isso, algumas pessoas defendem, não é unânime na doutrina, tá? Saiba que tem dois entendimentos, tá? Que caberia para alguns a DPF em face de súmula vinculante. É o mesmo caso do veto e a rejeição ao veto. O presidente vetou um projeto de lei, o Congresso rejeitou o veto presidencial, caberia a DPF em razão de um veto? Caberia a DPF em razão de uma rejeição de veto? Entendeu? Tem gente na doutrina que defende que cabe, né? Então, você tem que ter essa maturidade. E na prova? Na prova não tem na prova, porra, na prova. Na prova é questão controvertida. Isso vai cair na prova discursiva, na prova oral. E se cair na prova de marcar, reza para Deus. A doutrina é dividida ao meio. Examinador maduro não coloca questão controvertida em prova, de marcar. Só coloca em prova discursiva e prova oral. Prova objetiva nunca vai botar uma merda dessa. E se botar, senta e chora. Procura que for mais consistente dentro das alternativas de resposta. Eu não posso fazer nada se ele botar na prova. Existem questões que tem 3, 4 correntes na doutrina. Se o cara vai lá e bota uma porra dessa na prova, fodeu. E responsabilidade do examinador, não é minha. Então, o que você diz na prova discursiva, na prova oral, é que a DPF, ela pode, e isso, já vi várias questões. Então, o que a gente diz é que, numa prova discursiva, numa prova oral, quando a banca pergunta cabimento da DPF, a gente diz, olha, excelência, a lei é clara, 9882, a DPF cabe para questionar tanto atos normativos como atos do poder público sem caráter normativo, que possam eventualmente colidir com preceitos fundamentais constitucionais e que não possam ser atacados por ADI, ADO e ADC. E aí, em razão do princípio da subsidiariedade, constatado o não cabimento de ADI, ADO e ADC, vai caber a DPF. A DPF não fica presa a apenas atacar atos de caráter normativo. Um ato sem caráter normativo que se configure como um ato do poder público que viole o preceito fundamental constitucional pode ser atacável por ADPF. Agora, discutir o que é o ato do poder público sem caráter normativo, que entra na esfera de se enquadrar como objeto, é bem abstrato, é bem vago. E aí o que a gente tem são os precedentes da jurisprudência do Supremo, e é com base nesses precedentes que a gente vai construindo o nosso aprendizado. Fora do que a gente tem, fora do que a gente tem na linha dos precedentes do Supremo, é palpite. Aí cada doutrinador é livre para dar sua opinião. Quantas vezes a gente estudando direito tributário, direito constitucional, direito administrativo, processo civil, a gente abre 3, 4 manuais e o mesmo tema, cada manual fala uma coisa diferente. Normal. O doutrinador está exercendo a liberdade dele de expressão e está doutrinando conforme o entendimento dele. Tudo bem? É isso. Então eu listei aqui com vocês alguns casos clássicos, ok, de cabimento de ADPF. É óbvio que não dá para numa revisão dessa aqui, meia-noite e meia, quase 1h da manhã, a gente ficar dando uma aula completa de ADPF, né, moçada? Vocês sabem que se vocês quiserem, vocês podem assistir o meu curso com as ações de controle no Portal F3. Meus cursos de constitucional são completos, tem lá 200 horas de aula de constitucional. O pessoal aí que fez comigo segunda fase do AB em constitucional, em tributário, pegou aí quase 20 horas de ação de controle. O pessoal que fez o coaching, exame de ordem, pegou pelo menos 5, 6 aulas de ação de controle. Não é isso? Então, tranquilaço. Professor, você é professor para concurso público? Cara, eu dou aula de direito constitucional, direito tributário, eu dou aula há 17 anos.
treino candidatos que querem fazer qualquer tipo de prova, de prova para estagiário da faculdade a pós-doutorado. Né? O direito constitucional é um só, o direito tributário é um só, beleza? O que você quiser, se eu puder te ajudar, humildemente eu vou estar aqui. Né? Eu dou aula há 17 anos em cursos preparatórios e fui fundador, sócio de alguns dos maiores cursos do Brasil. Né? Fui coordenador de alguns dos maiores cursos do Brasil. O maior curso de Minas Gerais, o Supremo Concurso, meu amigo Bruninho Zampieta lá, eu fui fundador, fui sócio fundador. Antes dele, o maior curso de Minas Gerais, que foi o Pretório. Eu fui sócio do Pretório, eu, Rogério Greco, Nelson Rosenwald, isso há mais de 10 anos atrás, entre 2004 e 2007. Existe no Rio um curso muito grande, foi o maior curso do Rio, hoje o portal já está maior, mas foi o maior curso do Rio, o curso Fórum, eu fui fundador do curso Fórum. Durante 10 anos fui sócio fundador, diretor do curso Fórum, vendi o curso Fórum. Em 2012 para o Grupo Gen, que comprou a Atlas, comprou a Forense, comprou o Fórum, comprou a Método. Né? Fui fundador do Centro de Estudo Jurídico de Salvador, o CEJUS, né? Que era o maior curso de Salvador. Eu vendi para o meu amigo José Aras, que transformou em CEJAS. Né? Participei de tantos cursos grandes que vocês conhecem. Participei com o Renato lá do SERS durante muito tempo, 2008, 2009, 2010, no nascimento do curso. Participei do IELF antes de virar LFG, participei do DIEX, do CEP, que era o maior curso de Vitória. Então, escola de magistratura, escola de MP, defensoria, fui professor titular de várias turmas. Hoje, eu dou aula exclusivamente no meu curso, Portal F3. Né? E eu gravo módulos completos, módulos resumidos, para cada um se servir ao seu gosto, ad gustum, como a gente diz no direito, não é isso? Então, quem quiser fazer um módulo mais superficial, pega um módulo superficial. Quem quiser fazer um módulo mais aprofundado, pega um módulo aprofundado. Quem quiser fazer um módulo só para polícia, pega um módulo para polícia. Quem quiser fazer um módulo para B, pega para B. Quem quiser fazer um módulo para procuradoria super verticalizado, pega lá. Tamo junto? Eu estudo, cara, ensino direito constitucional há 17 anos. Direito tributário há 17 anos. Então chega uma hora que o conteúdo acadêmico, você adquire um domínio, que aí é só questão de didática, de habilidade para transferir conhecimento, de ferramentas que a gente vai aprendendo no sistema neurológico de cognição e internalização de informação para ajudar vocês a aprenderem. Mas o conhecimento, ninguém vai reinventar o direito constitucional, ninguém vai reinventar o direito tributário. O que vocês imaginarem eu já li. Aí é só ter a habilidade para ensinar conforme o propósito de cada prova, de cada concurso. Às vezes uma adequação para essa banca ou a outra, algumas questões mais adequadas a um perfil da Carlos Chagas ou da CESP, da ESAF. Eu já fui examinador de alguns concursos, já fiz parte de bancas concurseiras, não é isso? Então é isso, beleza? Bom, vamos lá. Então esse foi o tema 48, ok? Esse foi o tema 48. Bom, galera, eu vou com vocês com mais uma rapidinha de direito constitucional, mais uma rapidinha de direito constitucional, tá certo? Agora no campo 2, direitos fundamentais, ok? Meu contato para palestras, me chame pelo Instagram, tá? Vá lá no meu Instagram pessoal, Pedro Barreto, Portal F3, ok? Pedro Barreto, Portal F3. Manda um inbox lá que a gente avalia a possibilidade de fazer o aulão, tá certo? Pedro Barreto com 2T, Portal F3. Se alguém puder digitar meu Instagram aí, Pedro Barreto com 2T, Portal F3, ok? Bom, vamos lá. Caraca, vai dar 1h da manhã. Parabéns para vocês que estão aí, galera. Galera raçuda, guerreira, que está aí acordada até agora. É assim que se passa em prova, hein? Pagando o preço, renunciando. Madrugada de concurseiro é madrugada em cima de livro, em cima de videoaula, em cima de periscope, pagando o preço. Vamos lá, tema 49. Agora a gente vai com mais uma de direito constitucional. Direitos fundamentais, direitos fundamentais, direitos fundamentais e liberdade de reunião. Direitos fundamentais e liberdade de reunião. Direitos fundamentais e liberdade de reunião. Artigo 5º, inciso 16 da Constituição. Mari, domingo eu estou aí em Salvador, tá certo? Então, liberdade de reunião. Bom, vou ser bem objetivo com vocês. Esse tema está super na moda. O Brasil vive um caldeirão político há aproximadamente 5 anos. Há alguns anos que a gente vive uma ebulição social e as passeatas, as reuniões em ambientes públicos se tornaram uma realidade habitual nos últimos 5 anos dessa história aí recente de polêmica nessa jovial democracia brasileira. E aí tem sido muito comum que esse tema tenha despencado em provas, não é isso? Tem sido muito comum que nas provas, independente qual seja a banca, qualquer que seja o concurso, se venham
venham caindo questões sobre os limites para o exercício dessa liberdade, de a gente se reunir em ambiente público para o exercício de uma outra liberdade, que é a liberdade de expressão. Então, o que eu vou fazer com vocês aqui agora é lembrar vocês quais são os limites para que, de forma válida, as pessoas possam exercer a liberdade de reunião. Lembre que a liberdade de reunião é um direito fundamental de primeira dimensão. Está ali dentro dos direitos humanos de primeira dimensão, os direitos de liberdade, que a gente foi conquistando na primeira era, na primeira dimensão histórica do processo afirmativo dos direitos humanos. Ali entre os séculos 17 e 18, nas revoluções de liberdade, a Revolução Inglesa, a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Não é? Então, a liberdade de reunião é uma liberdade que a gente conquistou na primeira dimensão dos direitos humanos. Direito civil, direito de liberdade, e que está estampado no artigo 5º, inciso 16. E consiste numa prerrogativa que eu, que vocês, que todos nós temos, de nos agruparmos, nos reunirmos em bens públicos de uso comum do povo, em locais que são bens públicos de uso comum do povo, para que, nos reunindo, possamos, de forma conjunta, organizada, com força coletiva, exercermos a liberdade de expressão, a liberdade de crítica, a liberdade de exteriorização do pensamento, a liberdade de opinião. Então, a gente busca se reunir para que, reunidos, exerçamos um outro direito. O direito de emitirmos uma opinião, de fazermos uma crítica, de exteriorizarmos um pensamento, uma ideologia. Como diz o querido professor José Afonso da Silva, a liberdade de reunião é instrumental, ela é acessória, ela é meio para que na reunião a gente possa exercer uma outra liberdade, que é a liberdade de expressão, de manifestação intelectual, do pensamento, das ideologias, das críticas, das ideias. Então, a liberdade de reunião é um direito fundamental assegurado para viabilizar exercícios de outros direitos fundamentais, outras liberdades, que eu poderia resumi-las na expressão mais ampla, liberdade de expressão. Ok? Na liberdade de me expressar, eu posso manifestar críticas, ideologias, né? Pensamentos, expor o que eu guardo na minha mente, no meu intelecto. Bom, as pessoas não precisam de autorização do poder público para que possam se reunir em bens públicos de uso comum do povo. Mas, para que se possa exercer essa liberdade de reunião em bens públicos de uso comum do povo, sem que o poder público autorize, é dizer, o meu direito de me reunir com pessoas, independentemente de autorização do poder público, esse meu direito é condicionado a que eu obedeça a alguns limites estabelecidos na Constituição. Então eu queria lembrar vocês agora quais são esses limites do artigo 5º, inciso 16 da Constituição, limites que devem ser observados para que, caso observados, eu possa realmente exercer a minha liberdade de reunião, independentemente de qualquer autorização do poder público. Tudo bem? Beleza. Bom, apenas um comentário. Vocês devem ver, quando alguém vem aqui e comenta comentário de caráter político, eu excluo a pessoa. Aqui não é ambiente para isso. Não é porque o cara comentou Bolsonaro, até porque eu não votaria no Bolsonaro, mas respeito quem vota e cabe a mim, como professor, respeitar todo mundo. Só para que não fique parecendo que é algo pessoal contra o Bolsonaro. É porque o pessoal que é militante do Bolsonaro faz uma ação orquestrada de ficar no Periscope de madrugada, entrando em todas as transmissões e botando Bolsonaro 2018. E é extremamente inconveniente, no meio de uma aula, a pessoa chegar e falar junto com o professor. As pessoas não têm ainda educação para assistir aula por via digital, por Periscope aplicativo. Se eu tivesse agora no auditório, eu duvido que uma pessoa levante a mão e gritar Bolsonaro no meio da minha aula. Seria uma falta de educação incrível. Então, quando a pessoa escreve na tela enquanto eu estou falando, é como se ela estivesse falando junto comigo. Não é uma sala de aula. Isso aqui é uma sala de aula. E tem pessoas aí que não estão de sacanagem, está acordado de madrugada na hora dessa, o cara está querendo estudar. Não é? O cara está aqui para dar raça, o cara está aqui, porra, sangrando, sacrificando o sono dele, o corpo dele pedindo descanso. Você está aí porque você tem um sonho, você está pagando o seu preço. Então é um desrespeito quando a pessoa fica no meio da transmissão escrevendo. Então, eu fiz um comentário porque eu já expulsei 5 pessoas aí que botaram Bolsonaro 2018. Apenas para que vocês saibam que não tem nada contra o Bolsonaro. Cada um é livre para ter seu candidato. Se fosse outro candidato, eu expulsaria também.
tá? Fique tranquilo. Só para deixar claro que se alguém for militante do Bolsonaro, não tem nada contra o Bolsonaro. Eu expulsei porque a pessoa está comentando política. Porra, sem noção, no meio da transmissão. Uma parada surreal, tá certo? Vamos voltar. Então, continuando. Então, moçada, vamos lá. Quais são esses limites? Primeiro, a reunião tem que ser para fins lícitos, de forma pacífica. Não pode ser uma reunião armada, então eu não posso convocar uma reunião convocando as pessoas para trazerem armas. Então, reunião para fins lícitos, conduzida de forma pacífica, sem que se configure como reunião armada, sem que pessoas estejam sendo convocadas para trazer armas, né? E eu preciso dar um aviso prévio à administração para que a administração tome duas medidas. Verifique se a minha reunião eventualmente vai frustrar, vai prejudicar, vai colocar em risco a estabilidade, a segurança, a eficiência de uma outra reunião convocada por alguma pessoa que tem o mesmo direito que eu, mas convocou primeiro que eu para o mesmo local e horário, e para que a administração possa, caso constate que não vai frustrar outra reunião convocada para o mesmo local e horário, preventamente por outro co-titular do mesmo direito, que a administração possa se programar, se organizar, a depender dos efeitos da minha reunião. Eu posso gerar uma conturbação para a administração, ela pode precisar se organizar a nível de segurança pública, policiamento, inversão de trânsito, etc. Então vamos recapitular? Quais são os limites que eu tenho que observar e obedecer para que eu possa me reunir com quem eu quiser em praça pública, em via pública, em bens públicos de uso comum do povo, independentemente de autorização da administração, para que eu possa me reunir sem depender de que a administração me autorize. Quais são os limites? A reunião tem que ser para fins lícitos, conduzida de forma pacífica, não pode se configurar como uma reunião armada, então não posso convidar pessoas para que venham trazendo armas, não é? E eu tenho que dar um aviso prévio, com uma antecedência razoável à data que eu quero me reunir, para que a administração possa tomar duas medidas. Primeiro, verificar se a reunião que eu estou convocando para o local que eu estou indicando e a data que eu estou marcando. Pô, quando eu estou cansado, você vê que meu olho fica esbugalhado, né, velho? Ele vai ficando claro. É o cansaço. Que a minha reunião não vai frustrar, impedir, prejudicar, abalar uma outra reunião convocada para o mesmo local e data primeiro que a minha. Então a administração vai dizer, olha, seu Pedro Barreto, o senhor está aqui vindo nos notificar que o senhor vai se reunir no domingo que vem, né, para fazer uma reunião aí com X pessoas no local tal, beleza. Não tem nenhuma reunião convocada para esse local e data primeiro que a sua. Ou até tem, mas não vejo incompatibilidade das duas. A sua não vai frustrar essa outra. Então, não tem nenhum problema. Obrigado por informar. A administração vai tomar as devidas medidas para, inclusive, gerar segurança para os próprios manifestantes e para não permitir que a sua reunião gere algum transtorno, alguma conturbação para o bom andamento da vida pública. Então, observe que se eu obedecer esses requisitos do artigo 5º, inciso 16, Diana, se eu obedecer esses requisitos, se eu informar previamente a administração, se a minha reunião não vier a frustrar outra reunião convocada primeiro que a minha mesmo local e data, se eu estiver conduzindo minha reunião de forma pacífica, não convocá-la como reunião armada e for para fins lícitos, todo mundo pode se reunir. Eu não preciso que a administração consinta. Isso aqui eu não dependo de licença ou autorização, não é ato dependente do consentimento do poder público. Então eu só preciso informar o poder público. Agora veja. O que é que cai na prova, velho? O que mata muito candidato é o que dá merda na vida real. São os problemas que a gente tem na vida real. E quais são? As pessoas se confundem interpretando o artigo 5º e 16 e acham que a administração não pode barrar uma reunião. Não pode proibir a reunião. Pode, claro que pode. No exercício do poder de polícia, basta que esses limites não estejam respeitados. Não, PB, eu aprendi a vida inteira que todo mundo pode ir para a rua, se reunir e fazer o que quiser. Não, senhor, ninguém pode se reunir para fazer apologia ao crime. Ninguém pode se reunir para pregar racismo, para pregar homofobia, para pregar ataques violentos contra outras pessoas. Ninguém pode ir para a rua convocar colegas para todo mundo chegar com foice, barra de ferro, pedaço de pau. Então, a administração pode não apenas impedir, como ela pode dissipar, inclusive com o uso da força, moderada, proporcional, gás, bala de borracha, enfim, né? Porque essa proporcionalidade é bem complicada, né? Porque você tem que analisar as circunstâncias do momento ali, né? A gente viu muito essa discussão na época dos black blocs,
né? Porra, o que era o auxílio com o uso moderado da força contra os caras canibalescos, dando rajada, granada pra cima de PM. A polícia chegava tomando tiro de granada, tomando coquetel molotov vindo de tudo quanto era lado. O que é uso moderado da força numa circunstância dessa, né? Então, para a prova da gente, o que a gente tem que filtrar? Que o meu direito de reunião não depende da autorização do poder público, desde que eu exerça dentro dos limites constitucionais. Se eu ignoro os limites, se eu não respeito os limites constitucionais, a administração pode impedir a minha reunião, porque ela vai dizer: eu não tenho que autorizar a sua reunião se você respeitar o que a Constituição diz. Você respeitando o que a Constituição diz, você não depende da minha autorização, você só precisa me informar. Mas se você não respeita os limites constitucionais, você não tem esse direito. Porque o direito é um direito condicionado a se exercer dentro dos lindes constitucionais, entendem? Então imagine o seguinte: cheguei na administração para informar da minha reunião, a administração disse: olha, infelizmente já tem uma reunião convocada para o mesmo local, para o mesmo horário, e é incompatível a sua reunião com essa outra. Pode barrar minha reunião, então estamos dizendo que você não poderá fazer a reunião. E se você fizer, a gente poderá dissipar para preservar uma outra reunião que ficará frustrada pela sua, entenderam? Algumas pegadinhas de prova. A primeira, a maior de todas. Gente, pelo amor de Deus, o simples fato de eu convocar uma reunião para um local e data que tem outra reunião convocada não impede que eu faça a minha reunião. O simples fato de eu convocar uma reunião para domingo, 8 horas da manhã, no calçadão de Copacabana, pode ter 10 reuniões convocadas para lá. O simples fato de existirem várias reuniões convocadas no mesmo local e data não é suficiente para que a minha reunião seja barrada. O que justifica que a administração barre a minha reunião é o quê? É a minha reunião frustrar. Frustrar, Lene, outra reunião que foi convocada antes para o mesmo local e data. E aí é que entram várias questões. Não sei se vocês vão lembrar do exemplo que eu dei da reunião que eu convoquei com meus alunos lá em Niterói, na Praça de São Francisco, né? No dia 1º de maio do ano passado, dia do Ayrton Senna, da morte do Ayrton Senna. Eu sempre faço aquele evento, Lex on the Beach, né? A gente se reúne na praia, eu faço um aulão na praia. E eu fui lá no município de Niterói, fui à administração municipal, fui na secretaria, né, de desenvolvimento urbano, e fui lá informar da minha reunião. Eu fui dar um aviso prévio, que eu tenho que dar, eu sou obrigado a dar, a Constituição me obriga, né? Eu não posso fazer a reunião sem fazer o aviso prévio, né? E aí eu cheguei lá e fui, ó, eu vou me reunir com os meus amigos na praia e tal, vou trazer 200 alunos. Aí, velho, o secretário virou para mim e disse o seguinte: porra, Pedrão, não vai dar. Era uma sexta-feira. Nessa sexta-feira, 1º de maio, não vai dar, porque já tem uma reunião convocada do movimento gay. Eu falei: ué, e qual o problema? Não, porque vai ter uma passeata gay, são muitas pessoas, não dá para ter 2 reuniões. Eu falei: por que não dá? Qual o problema com o movimento gay? Eu tenho vários amigos que são gays e certamente estarão nessa passeata. Eu tenho vários alunos gays que estarão na minha aula. Qual o problema? Nós somos alunos de direito. Nós somos operadores do direito, não tem nenhum tipo de preconceito ou ataque homofóbico. Que porra é essa? E aí o cara quis barrar a minha aula, alegando que já tinha uma reunião convocada primeiro que a minha, mesmo local e espaço. E eu precisei convencer ele que a minha reunião, Mila, minha amiga Camilinha de Manaus, não ia incompatibilizar a passeata gay. E de fato, ele voltou atrás e não barrou a minha reunião. E aí eu disse para ele: olha, e aí preste atenção no que eu vou falar agora, que pode cair na prova. Eu falei: você tem o direito, no poder de polícia, de barrar a minha reunião, por entender que eu estou violando os limites constitucionais. E se você entende que a minha reunião vai frustrar outra, você entende que realmente eu estou violando os limites constitucionais. Se outra reunião foi marcada no mesmo local e data primeiro que a minha, e você entende que a minha frustra, tudo bem. Você pode barrar a minha reunião. Agora, eu tenho o direito de discordar de você. Eu tenho o direito de ir no judiciário mostrar a um juiz que você está fazendo um juízo de valor equivocado. E aí vem a pergunta de prova. Se a administração barra a reunião, alegando que essa reunião vai frustrar outra reunião marcada para o mesmo local e horário preventivamente, e o organizador da reunião, que está tendo seu direito barrado, entende que não vai haver a frustração? Ponto de interrogação, é um conflito de interesses. Qual é o remédio constitucional adequado para que eu possa, me dirigindo ao judiciário, pleitear uma ordem judicial, em carta liminar principalmente, se for muito em cima já da data do evento, para determinar a autorização da minha reunião e invalidar a ordem proibitiva da administração? Mandado de segurança. Mandado de segurança, perfeito, Clark.
mandado de segurança com pedido liminar. Você só não vai me dizer, pelo amor de Deus, que é habeas corpus, viu? Pelo amor de Jesus Cristo. Tem nada a ver com habeas corpus, ninguém está me encarcerando, me proibindo de me locomover. Mandado de segurança. Tá? Então, mandado de segurança com pedido liminar, para que eu possa pleitear em juízo uma tutela jurisdicional que invalide a ordem da administração proibitiva da minha reunião. E aí vejam como isso é subjetivo e abstrato. O administrador entendeu que minha reunião frustraria outra que foi marcada primeiro que a minha, mesmo local e data. Eu entendo que não frustra. Entenderam? Se houver essa divergência, eu posso ir ao judiciário, através de mandado de segurança, para conseguir eliminar, para viabilizar o exercício da minha reunião. Estamos juntos? Bom, beleza. Cuidado com o episódio da marcha da maconha. Pode cair na prova. O STF entendeu que não é para fins ilícitos. Algumas pessoas tentaram pressionar a administração para barrar a marcha da maconha em vários locais do Brasil, entendendo que ninguém poderia fazer um tipo de reunião como esse porque se estaria fazendo apologia ao crime. É errado, né, galera? Não tem apologia ao crime. As pessoas têm o livre direito de se reunirem nas ruas para dizerem que entendem, por exemplo, que fumar maconha não merece ser considerado tipo penal. Todo cidadão tem o direito de dizer sozinho ou com seus amigos em grupo que entende que certa conduta não merece ser tipificada da lei penal. Entendam que na marcha da maconha não havia uma reunião para fins ilícitos. Não havia uma reunião para fins de incentivar o crime, para incentivar o crime organizado, o narcotráfico, nada. Apenas aquelas pessoas que são praticantes do uso da maconha, que são usuárias de maconha, queriam dizer, olha, o uso de maconha é uma coisa normal na sociedade. Eu, Pedro Barreto, não uso. E sendo muito sincero com vocês, eu detesto o cheiro de maconha, me incomoda absurdamente. Mas eu não tenho nada a ver com quem fuma. O cara quer fumar a porra do bagulho dele, ele que fuma o cacete dele pra lá. Eu não tenho nada a ver com a porra do cara, cada um no seu cantinho, meu irmão, ele não me fazendo mal. O cara não vindo fazer mal a ninguém, deixa o cara fumar a porra da maconha dele, o nego toma cerveja e fica incomodando os outros, o nego fica em boteco virando cachaça, dando porrada nos outros, batendo de carro, deixa o cara fumar o baseado dele lá. Tenha lá um lugarzinho, um fumódromo, fume sua porra de seu baseado, fique loucão, fique zen, conversar com Bob Marley, vá ver o que você quiser e pronto, deixa o cara na dele. Agora, a gente não pode dizer que as pessoas irem para a rua dizer que acham que deve ser liberado o uso da maconha, que isso é apologia ao crime, não tem apologia ao crime coisa nenhuma. E o Supremo corretamente decidiu que não é para fins ilícitos. Foi o mesmo que aconteceu na época da abolição crimes do adultério no Código Penal. Gente, o Código Penal, quando foi escrito em 1940, ele previa adultério como crime. Como é que pode dizer que adultério é crime, então a sociedade brasileira é criminosa por natureza? Porque está entre as sociedades mais adúlteras do mundo. O adultério é uma realidade social desde a antiguidade. Desde quando a sociedade é sociedade, gente. Vamos parar de usar máscara, vamos parar de hipocrisia. O adultério existe porque o ser humano é ser humano, porque o ser humano não é monogâmico, porque o ser humano não aguenta. O adultério é uma realidade social e ponto final. E aí a gente vive o mundo da realidade e a gente continua no mundo de fantasia da história da carochinha. Acreditando naquelas mentirinhas que papai e mamãe contavam quando já era adolescente, ponto. Então imagina se ia ser todo mundo preso porque estava indo para a rua na época defender a revogação da lei penal para retirar a conduta de adultério do Código Penal. Não tinha nenhuma apologia ao crime. Havia apenas uma liberdade de expressão sendo exercida pelas pessoas, dizendo que entendiam que não merece ser alvo da intervenção subsidiária do Estado Penal uma conduta de adultério, como é o caso da maconha. Então esse caso pode cair na sua prova, tá? O Supremo entendeu que as pessoas se reunirem para defender o uso da maconha, a descriminalização, a legalização da maconha, não é apologia ao crime. Então é para fins lícitos, ok? Show de bola. Bom, eu vou encerrar com o tema 50. E vai ser com direito tributário. Tinha que trazer uma de tributário, né, moçada? Não tinha trazido nenhuma ainda de tributário hoje, né? Então vamos trazer uma questão muito bacana aqui de direito tributário para vocês. Vamos nessa? Para a gente fechar aqui essa live com chave de ouro, tá? Uma imunidade tributária importantíssima que pode cair na prova, tá certo? Então, vamos lá. Imunidades tributárias específicas do ICMS. Imunidades tributárias específicas do ICMS. Vamos lá? É o tema 50, pode cair na prova. Imunidades tributárias específicas do ICMS. Minha gente, ô Flavinha, lembro de você, claro, né? Tá na pós em tributário com a gente, tá? Vamos lá. Então, eu acho que você é do Paraná, né? Não tenho certeza, mas acho que você é de Curitiba, se eu não me engano, do Paraná. Vamos lá.
Então, imunidades tributárias específicas de ICMS estão lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10. Ah, Flavinha, paranaense, lembro de você, curitibana. 155, parágrafo 2º, inciso 10, né? A galera de Paraná em peso aí, né? 155, parágrafo 2º, inciso 10, alíneas ABCD, ABCD da Constituição. 155, parágrafo 2º, inciso 10. Ai, que cansaço. Alíneas ABCD da Constituição. Vamos lá para a gente encerrar essa live, que eu preciso dormir, que amanhã, 8 horas da manhã, tem aula aqui em João Pessoa. Aí minha aula acaba às 6 da tarde, eu já pego o carro para Recife. Aí eu vou de carro para Recife, durmo em Recife amanhã. 7 horas da manhã de domingo eu pego o voo para Salvador. Aí dou aula de exercícios em Salvador o domingo inteiro. E de noite, 7 da noite, eu pego o voo para João Pessoa, para Piauí, Teresina. É pau, né, velho? Loucura da porra, né? Às vezes eu me pergunto o que é que eu tô fazendo na minha vida, mas é a missão, né? É por vocês. É por vocês. Tô longe dos meus filhos, morrendo de saudade dos meninos, né? Vamos lá, galera de Belém, de Fortaleza, de BH. Professor Kleber Barros entrou na live. Um beijo, Clebão. Um beijo, meu parceiro. Kleber Barros Brock, meu parceirão, professor do Portal F3. Vamos lá, questão 50. Tema 50. Vamos nessa? Vamos nessa. Gente, existem algumas imunidades tributárias de ICMS lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10 da Constituição. São 4 imunidades. Vocês vão prestar atenção agora no que eu vou falar, porque essas 4 questões podem cair na prova de vocês. E se essas 4 questões caírem na prova, vocês vão se lembrar dessa aula. E vocês vão falar, vocês vão marcar a letrinha que vai dizer que não incide ICMS, porque a Constituição proíbe. Não incide ICMS, vigorando imunidade tributária. Vocês vão marcar que o ICMS não incide em razão de proteção constitucional. A Constituição imuniza, nessas situações, os contribuintes. E por uma proibição constitucional, não incide ICMS nessas 4 situações. Tudo bem? Qual é a primeira? Qual é a primeira das imunidades em que não incide o ICMS? Exportação. Não incide ICMS na exportação. Professor Kleber Barros, fera demais em tributário. Sigam esse cara aí, pessoal. Kleber está comigo já dando aula há 1 ano e meio no Portal F3, é uma das minhas crias, um dos meus pupilos. Sigam Kleber Barros, professor lá do Portal F3, fera, vale a pena seguir ele, sabe tudo de tributário, tem uma história de vida linda. Então vamos lá. A primeira das 4 imunidades de ICMS, imunidade de ICMS na exportação. Então, quando certo estabelecimento está exportando mercadorias para o exterior, clica aí em cima dele aí, galera, segue ele, clica aí, segue que ele é fera. Quando certo estabelecimento, certo comerciante, certo fabricante está exportando mercadorias para o exterior, não incide ICMS. Não incide ICMS na exportação. Imunidade tributária de ICMS. Tudo bem? É a primeira, 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A. Aí vem a segunda. A Constituição proíbe que incida ICMS nas operações que destinam de um estado para outro, operações interestaduais, em que o fornecedor do estado A vende para adquirente do estado B um de 5 bens. Se vocês estiverem fazendo a prova, preste atenção, e na prova cair a comercialização de um desses 5 bens, vocês vão lembrar dessa live, preste atenção para não errar na prova, e o fornecedor estiver em um estado alienando para um adquirente de outro estado, se for uma operação destinando a outros estados um desses 5 bens, não incide ICMS contra o fornecedor. O fornecedor vai ter imunidade de ICMS quando ele vende a mercadoria para adquirentes em outros estados. Ali, na saída da mercadoria, no estado de origem, tem imunidade de ICMS. Quando? Quando o fornecedor está fornecendo petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos derivados de petróleo, combustíveis gasosos derivados de petróleo e energia elétrica. Eu vou repetir. A Constituição diz que não incide ICMS nas operações que destinam a outros estados petróleo,
inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos ou combustíveis gasosos derivados de petróleo e energia elétrica. Então, você vai encontrar isso lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha B de bola. 155, parágrafo 2º, inciso 10, B de bola. Não incide ICMS nas operações que destinam a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, bem como combustíveis líquidos ou gasosos derivados de petróleo e energia elétrica. Tudo bem? Então, rapaziada, a gente diz que nas vendas desses 5 bens existe imunidades de ICMS, ok? Imunidade de ICMS na venda dessas 5 mercadorias. Inclusive, energia elétrica para fins tributários é considerado mercadoria. Se fosse serviço, não poderia incidir ICMS, já que o ICMS só incide sobre serviços de comunicação e serviços de transportes intermunicipais ou interestaduais, ok? Então, caindo na prova, comercialização de petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos derivados de petróleo, combustíveis gasosos derivados de petróleo e energia elétrica, fornecedor no estado A, vendendo para destinatário no estado B. O estado A não pode tributar esse fornecedor. É a imunidade assegurada pela Constituição. Estamos juntos? Bingo. Bom, para quem já estudou tributário mais a fundo, e eu não vou entrar nisso aqui agora na live, que isso aí é fora do foco, se esses bens estiverem chegando no estado de destino e forem adquiridos para consumo, o estado de destino pode tributar o adquirente. A regra é infraconstitucional, artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei Complementar 87. Não tem nada a ver com essa abordagem aqui agora, tá certo? Por hora, estamos apenas falando da imunidade prevista na Constituição, ok? Vamos lá. Então, terceira imunidade de ICMS, são 4. Terceira, não incide ICMS na comercialização do ouro, quando o ouro é vendido como ativo financeiro ou instrumento cambial. Quando o ouro é comercializado como ativo financeiro ou instrumento cambial, esse ouro é comercializado dentro de uma operação do mercado financeiro. E aí, sendo comercializado numa operação dentro do mercado financeiro, o que incide é o IOF. Então, o ouro, quando comercializado como ativo financeiro ou instrumento cambial, ele é tributado com o imposto federal sobre operações financeiras, sendo vedada a incidência do ICMS. Então, anote, não incide ICMS nas exportações, não incide ICMS nas operações que destinam a outros estados, petróleo, inclusive lubrificante, combustíveis líquidos ou gasosos dele derivados de energia elétrica, não incide ICMS no ouro, quando o ouro é vendido como ativo financeiro ou instrumento cambial, porque o que vai incidir nessa circunstância é o IOF. E, por fim, não incide ICMS quando a gente tem serviços de comunicação nas modalidades de emissão de sons e imagens para recepção a título livre, gratuito e radiodifusão sonora. Eu vou repetir, fica tranquilo. Não incide ICMS nos serviços de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora, rádio aberta, e emissão de sons e imagens para recepção a título livre e gratuito, que é TV aberta, TV gratuita, Globo, Band, SBT, Record. Então, quando as emissoras de TV, as emissoras de rádio prestam serviços de emissão de sons e imagens, TV, sons e imagens, para você receber livremente e gratuitamente sua televisão, e as rádios estão funcionando, emitindo ondas de rádio, radiodifusão sonora gratuitamente, você não paga para ligar uma rádio e ouvir. Você não paga para pegar a TV aberta e ouvir, ver e ouvir. Você chega em casa, você liga a televisão, ela funciona 24 horas por dia. Na Globo, na SBT, na Record, na Band, correto? Na TV local. A emissora é uma empresa, uma companhia empresária, sociedade empresária. Ela emite os sons e as imagens para você, para mim, para a gente receber a título livre e gratuito. Só que para ela, obviamente, ela ganha dinheiro com isso, porque ela recebe não do usuário final. Eu, você, quando a gente liga a TV, a gente não paga para usar a TV, a gente não paga para usar a TV aberta. Mas quem é que paga para a gente usar? Terceiros pagam para a gente usar, são os anunciantes e patrocinadores. O Estado não pode cobrar ICMS sobre essa verba de patrocínio e anúncio.
a Constituição foi emendada para, através de uma emenda, receber essa norma que imuniza a Globo, uma vergonha, né? A Band, a Record, o SBT, as rádios, Rádio Globo, Jovem Pan. Então, a Constituição foi emendada e, em razão da emenda à Constituição, a emenda promovida pela... Porra, me desconcentrou, velho. Quando você tiver uma dúvida, por gentileza, me mande pelo Instagram. Não faça isso não, velho. De coração, não fique magoado com o meu comentário não, porque a intenção não é ser grosseiro. Mas é deselegante você ficar fazendo uma pergunta que eu estou falando. Estou falando de um tema, você faz uma pergunta. Me atrapalha. Imagine você apresentando sua monografia e uma pessoa ficar botando um texto na sua frente para você ler. Você fazendo sua apresentação e a pessoa fazendo pergunta. Pô, eu faço isso todo dia no Periscope. Eu peço para não ficar fazendo pergunta, velho. Tem 200 pessoas assistindo e vem um e começa a perguntar. Se eu sou um dos outros 199, vai ficar puto da vida, velho. Eu assistindo aula, o professor falando e a pessoa perguntando, interrompendo. Porra, eu ia ficar puto da vida. Enfim, vamos lá. Já dei meu Instagram. Qualquer dúvida, manda pelo Instagram. Certo? Me corta. Eu tô aqui falando, tô lendo. Você não sei, eu não tenho essa genialidade de, enquanto eu falo uma coisa, ficar lendo outra. Eu tô falando, concentrado. A pessoa escreve um texto. Foda. Vamos lá. Então, voltando. Qualquer pergunta, não me recuso a responder. Respondo todas. Manda pro meu Instagram. Então, vamos lá. Voltando. Onde é que eu tava mesmo? Assim, vamos lá. A imunidade, tá, dos serviços de comunicação da TV aberta e da rádio aberta. Tranquilo, velho. Sem problema, William. Tranquilo. Eu entendi que não foi por maldade, né? Só lhe peço que não faça mais isso, tá certo? Para não atrapalhar a aula, tá bom? Imagine se cada colega fizesse a mesma coisa que você. Fudeu a transmissão, não tem aula. Cada um fazendo pergunta particular e uma live no Periscope não é para ter pergunta particular, correto? O professor vem, faz a exposição, compartilha, depois a gente manda, tá certo? Recebo de coração, sem nenhuma mágoa, tá certo? Fica tranquilo, eu entendo como a sua vontade de aprender. Só peço a você e a todos que a gente mantenha essa doutrina para a live poder fluir. São 1h pouco da manhã, tá todo mundo cansado. Beleza? Vamos lá. Então, rapaziada, voltemos. Se cair na prova essa questão, uma emissora como a Rede Globo, como a Band, Record, SBT, elas recebem verbas de terceiros e não do usuário final do serviço delas. Então a Globo, Band, Record, SBT venceram a licitação e adquiriram o direito de atuarem como concessionárias no serviço de emissão de sons e imagens para se reproduzirem nas televisões das pessoas. Então você tem a televisão, você pega um sinal, a televisão liga, você bota o sinal. Antigamente era aquela antena, né, com bombril na ponta, te botava perto da janela por causa do vento, né? E aí o sinal reproduz. E aí o som e a imagem aparece para você. Você, como usuário final, não paga para receber esses sons e imagens que são emitidos para sua livre e gratuita recepção. Mas a Globo recebe por isso. É que quem paga para ela não somos nós, usuários finais, são os patrocinadores, os anunciantes, correto? Os estados estavam tentando tributar o ICMS em cima desse faturamento de patrocínio e anúncio das TVs abertas e das rádios. Rapidamente se fez uma emenda constitucional. A emenda 42 de 2003 foi a emenda lá do Lula, quando o Lula assumiu o governo. Foi o primeiro ano do governo Lula, a reforma tributária. A emenda 42 foi aprovada no dia 19 de dezembro de 2003. E aí se criou essa alínea D, lá do 155, parágrafo 2º, inciso 10. Não tinha essa imunidade. O 155, né? Impostos estaduais, 155, parágrafo 2º, ICMS. 155, parágrafo 2º, inciso 10, imunidades. Só tinham as alíneas A, B e C. Aí a emenda 42, malandramente, botou a linha D e disse que não incide ICMS nos serviços de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens para recepção a título livre e gratuito. Tudo bem? Então, é isso aí. Tem a imunidade. Agora, cuidado com a pegadinha em prova, Dai. Dai, preste atenção. Se cair na prova TV a cabo, TV por assinatura, aí, meu rei, não tem pra onde correr. Aí cabe ICMS, tá? Tanto que se você paga uma TV a cabo, você não faz o gato net, se você paga e tem a sua assinatura, se você não faz rateio, não faz nada dessas porra aí ilícitas, né? Se você faz um pagamento de assinatura de TV a cabo, pode pegar a sua fatura que você vai ver o valor do ICMS embutido no preço. Vem destacado, o princípio da transparência tem que vir destacado o custo do ICMS. Então, a imunidade não abrange TV fechada, a imunidade não pega TV a cabo. A imunidade é só para TV aberta, ok? Então, não incide ICMS nos serviços de emissão de sons e imagens para recepção a título livre e gratuito. Você recebe o sinal,
livre e gratuitamente. TV por assinatura, a emissora paga ICMS em cima do que ela recebe. Tamo junto? Então vamos recapitular para a gente encerrar essa live. Quais são as 4 imunidades de ICMS que a gente destacou aqui? As imunidades do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, alíneas A, B, C, D. Não incide ICMS na exportação, não incide ICMS nas operações que destinam a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos ou gasosos dele derivados e energia elétrica, não incide ICMS nas vendas de ouro, quando ouro é definido como ativo financeiro ou instrumento cambial, porque aí o que incide é IOF, e não incide ICMS sobre os serviços de comunicação na modalidade de radiodifusão sonora e emissão de sons e imagens para recepção a título livre e gratuito. Existem outras imunidades ICMS que eu vou bater num outro momento, numa outra live com vocês, estão num ponto mais para frente aqui dos nossos 200 temas, que é a imunidade dos livros, jornais, periódicos, papel destinado à impressão, CD, DVD musical, litero musical, tá? Imunidade de ICMS nas vendas de souvenirs dentro das igrejas, né? A igreja tem uma lojinha que vende souvenir dela, pertence a ela, pertence à igreja. Tem imunidade de ICMS na venda do souvenir religioso, né? A gente bate isso no outro momento. Bom, galera, eu acho que por hoje já deu, né? 1h30 de live, são 1h25 da manhã. Eu vou botar o despertador para 6h30. Galera de Salvador que estiver assistindo, domingo tem aula de exercícios aí o dia inteiro em Salvador. E eu acho que a fantástica professora Isabela Leal, Belinha, de Direito Penal, vai participar do meu aulão e vai fazer 1 hora de questões de Direito Penal, resolvendo questões, só questão top. Teoria da norma, teoria do crime, teoria da pena, princípios, lei no tempo, lei no espaço. Eu acho que ela vai arregaçar comigo aí em Salvador. Tá? Eu abro aí em Salvador 10 horas da manhã, no Hotel Fiesta. Ó, galera, vocês de Salvador, eu aluguei a porra do hotel, paguei 5 mil, viu? O auditório aí, para dar aula para vocês, estou pagando no meu bolso, viu? 5 pau, foi o que me cobraram lá para fazer o evento domingo. Né? Então, mês, porra, bombado, julho, mês de férias, os auditórios sempre lotados. Caiu uma reserva lá, Mari, César se ferrou, né? Botei César numa furada da porra. Mas Cezão foi lá, conseguiu, fechou o Fiesta. Então divulga pra galera de Salvador, peguei 500 cadeiras no auditório, viu? Quero ver o auditório lotado, tô mandando imprimir 500 folhas de exercício pra gente lotar essa revisão aí em Salvador domingo, tá certo? Quero vocês comigo aí pra gente arregaçar exercício de tributário constitucional aí em Salvador domingo, tá certo? Tamo junto? Bom, galera, quem vai fazer prova do OAB aí? Rafa, meu irmão, lançou a revisão de ética dele na promoção. Tá baratinho, acho que tá menos de R$ 50. Quem puder, adquira pelo site do Portal F3. Ele fecha as 10 questões de ética. É a melhor revisão de ética do Brasil. Não deixem de adquirir. Rafa Barreto, meu irmão, RB. Carol tá assistindo já? Gezinha também. Ele é fera, conselheiro do OAB, professor de ética há mais de 10 anos, convidado para ir para a banca do exame de ordem. Rafa é violento, inconstitucional, direitos humanos, ética, eleitoral. Ele sempre fecha, Pedroca, a prova de ética. Então, quem não assistiu, ele botou por menos de R$ 50. Eu soube hoje aqui que tá R$ 24, né? Ave Maria, R$ 25 ele botou. Porra, R$ 25 são 3 copos de chopp, 3 latinhas de cerveja na noite. Então, quem puder, assista, vale a pena. E Rafa é um menino religioso, um menino bacana. Muito do dinheiro que ele ganha, ele usa em obras sociais. Rafa não é um menino usurário, não é um menino de ostentar. Vocês podem ter certeza que ainda vão estar ajudando muitas ações sociais que ele faz. Tá certo? Um menino bacana, um menino de ouro e tem uma aula foda. A revisão dele de ética é top. Entra no site do Portal F3, que eu não quero que vocês errem as questões de ética. Na prova passada, eu avisei. Assistam que ele vai fechar. Quem foi o único professor, velho, que na semana da prova deu aquela questão da gestante mulher, a mudança da legislação, lembra? Rafa deu a questão no alvo. Ele falou, galera, a gente está debatendo isso no conselho seccional, tem tudo para entrar, mas foi assim, no alvo. E eu falei para a galera, assistam a revisão dele, que ele vai fechar por das 10 questões. Dito e certo, fechou. Não é? Então, recomendo que todo mundo assista aí a revisão, R$ 25. E como diz Rafa, para a gente se despedir, tome posse da graça de Deus e não deixe a graça passar. Não é assim, minha gente? Com aquela linguinha presa dele, coisa mais linda, né? Meu caçulinha. Então é isso. Gente, eu preciso dormir, acho que vocês têm que seguir estudando. Eu vou dormir, vocês vão estudar, tá certo? Que Jesus abençoe vocês. Amanhã, daqui de João Pessoa,
eu abro outra live, tá certo? Quem ainda não segue meu Instagram, siga lá, Pedro Barreto Portal F3. Pedro Barreto Portal F3, tá certo? Beijo, espero que vocês sigam lá meu Instagram. E o de Rafa também, né? O dele é idêntico ao meu, né? Rafael Barreto Portal F3. São iguais, né? Pedro Barreto Portal F3, Rafael Barreto Portal F3. Né? Amanhã, aula na praia na Boa Viagem, será? Será que amanhã a gente faz um Lex on the Beach aí na Boa Viagem? Será? Querem dica do mascarado? Professor mascarado? Ah, danado, é o professor mascarado, tá bolado. Examinador bolado, geral aprovado, direito maceteado. Valeu? Fiquem com Deus. Vamos dormir. Eu vou dormir, vocês vão estudar, tá? Que Jesus abençoe vocês. Amanhã tem mais. Beijo, gente.